Essa aula é um pouco diferente das demais que a gente teve até aqui, porque a bibliografia dela é, na verdade, um conjunto muito grande de textos que eu fui lendo ao longo dos anos. Então, eu não vou dizer um para vocês, porque não vai ter nenhum que consiga dar conta disso tudo. Vamos, em termos práticos, o que eu espero que vocês estudem e lembrem dessa aula de hoje em particular? A ideia geral, tá? Nenhuma coisa muito específica, assim, seja sobre pluralismo, seja sobre realismo, mas eu gostaria que vocês guardassem a mensagem geral, a ideia de que essas duas coisas são importantes na discussão de metodologia econômica. Então, nem todas as teorias, voltando, né, repetindo, exibem todos os critérios, né? Então, você pode ter digamos, aqueles adeptos das teorias que já estão bem estabelecidas, que estão aí consagradas, todo mundo concorda que são as boas teorias naquele campo do conhecimento e tal. Então, o que eles vão valorizar dentre esses critérios? Como é que eles vão construir seus pesos? Eles vão enfatizar coisas como consistência lógica, elegância e suporte teórico, né? Então, com isso, eles estão dizendo a minha teoria é melhor porque ela tem uma boa performance nesses quesitos. Os outros que estão propondo aí uma teoria alternativa, uma teoria, digamos, heterodoxa, vão dizer assim, não, mas as suas teorias são excessivamente abstratas, o mundo real não é desse jeito, a minha é mais realista e ela promete ser mais fecunda, gerar mais frutos, me dar mais possibilidades de explicação do mundo. Então, a escolha, né, que ele começou falando de escolha, ele faz um exercício aqui também socrático. No começo dessa discussão, ele começa dizendo, vamos escolher, como se tiver. Então, beleza, na hora que a gente conseguir escolher, resolver o problema. No decorrer da sua reflexão, ele vai dizendo assim, bom, só seria possível escolhas para teorias que fossem absolutamente idênticas ou tivessem um certo conjunto de características comuns. Então, dessas, digamos, simplicidade, coerência lógica, capacidade preditiva, destas eu escolheria aqui, são todas iguais, mas uma é melhor em capacidade preditiva, ficamos com essa. Né? Uma é melhor em simplicidade, portanto, ela envolve menos custos, a relação custo-benefício é maior, vamos ficar com essa. Ou é menor, né? Vamos ficar com essa. Então, o que o Caldwell propõe depois dessa discussão, já mais caminhando para a última parte do livro dele, ele propõe aquilo que se chama de pluralismo metodológico, né? E num determinado, ou seja, que na metodologia da economia tem que se abrir espaço para várias teorias, para um conjunto de teorias conviverem, né? A opção por uma teoria não é necessária no campo da metodologia. Quando ele apresentou essa proposta, né, essa ideia do pluralismo, teve gente que reagiu assim, bom, isso é realmente de uma modéstia cativante, né? Que legal, você está dizendo, olha, eu não sei, eu não posso escolher. O Blaug chegou a fazer a seguinte ironia, você está fazendo um tipo de proposta Woodstock, deixai que uma centena de flores se abram, né? Vocês sabem, o Woodstock, o festival, pessoal, tal, tudo numa boa, viva todo mundo, paz e tal. Paz e amor. E aí diz ele, não, mas não estou... Então, assim, será que no momento em que a coisa está muito dividida, né, o conflito está muito grande, as divergências dentro de um campo como a economia estão muito grandes e que essa posição é recomendável, quer dizer, esse pluralismo é uma posição, como se chama, datada, recomendável para situações de muito conflito. Então, agora eu não consigo decidir, ninguém consegue decidir, então, paz e amor para todo mundo, né? No momento em que for possível decidir, vai ver que é porque a economia está passando uma fase muito complexa, né? A economia propriamente dita, então não consigo decidir qual a melhor teoria. Mas, passada essa fase, eu vou conseguir decidir e uma vai sair vencedora e aí todo mundo tem que aceitar essa uma porque ela é superior mesmo. Vai ficar claro, pelo menos, qual é a melhor teoria. Modéstia cativante, mas excessiva.
Quer dizer, porque o pluralismo pode estar associado a uma teoria da verdade. Teve uma discussão a respeito dessa proposta, vamos dizer, do Caldwell, que é o seguinte: bom, então, por enquanto, que a gente está meio confuso mesmo, a gente fica pluralista, mas assim que a gente conseguir sair desse enrosco intelectual, a gente faz a nossa adesão. Porque, neste momento, assim que acontecer, porque a gente não vai ficar eternamente em cima do muro. Ah, esse é bom, um muro em que vários territórios confluem, né? É todo mundo bom, todo mundo bem, estou numa boa com todo mundo, né? Dizem os desafetos, não, vamos, chega uma hora a gente tem que optar. É errado ficar em cima do muro, né? Eu, pessoalmente, acho que um muro é uma posição. Se eu não consigo optar, eu não consigo optar, grande coisa, entende? O que não quer dizer que enfim, essa não decisão não é necessariamente equivocada, não é necessariamente um erro. Ela pode ser absolutamente sincera e pode ser a posição que a pessoa pode ter naquele momento, não importa. Mas o pluralismo do Caldwell quer dizer o seguinte: olha, porque o pluralismo tem muito a ver com a tolerância, né? Com a tolerância, com a divergência de ideias, né? Então, nesse sentido, pelo menos o metodólogo ser aberto, ele pode até, como economista, ser keynesiano ou ser neoclássico ou qualquer coisa, mas como metodólogo, ele quer estar aberto para diferentes alternativas, né? Então, para diferentes abordagens daquela mesma questão. Portanto, o pluralismo é uma posição do metodólogo, segundo o Caldwell, aí é assim que ele está dizendo. Então, vamos continuar a definir um pouquinho, porque eu tenho um pouco de medo de vocês ficarem só com esses slides. É verdade que agora vocês têm as aulas que, de repente, vocês podem ter a paciência de voltar e ver na televisão, na internet. Mas, de qualquer forma, essas frases estão muito codificadas para quem não leu os textos originais. Eu não entendi o que isso quer dizer com uma teoria da verdade. Uma teoria da verdade que é o seguinte: vamos fazer um contraste. Você tem uma posição relativista, não é possível encontrar a verdade, portanto é de um ceticismo e tal, então qualquer coisa, certo? Daí que segue qualquer coisa. Mas existem pessoas que preocupadas em descobrir a verdade. Elas não têm certeza se vão achar, aliás, elas duvidam muito que sejam capazes de achar definitivamente a verdade, mas elas não desistiram de buscar a verdade e, como cientistas, elas não abandonaram essa busca. Então, o pluralismo pode ter associado a ideia de que você, tendo essa tolerância em relação a diferentes pontos de vista, é mais fácil você chegar perto da verdade. Então, agora, finalmente, vamos definir o pluralismo segundo o texto, o Caldwell. É uma proposta de avaliação crítica do potencial e das limitações dos vários programas de pesquisa. Então, o pluralismo está disposto a avaliar, de um ponto de vista crítico, os vários programas de pesquisa do ponto de vista do seu potencial, daquilo que eles conseguem e daquilo que eles não conseguem. Então, o mote do pluralismo seria alguma coisa assim: procure ao mesmo tempo a novidade e a crítica. Quer dizer, dê espaço para novas ideias, mas submeta essas novas ideias sempre à crítica, né? Não aceite dogmaticamente qualquer nova ideia que aparecer pela frente. Ah, estamos com um programa de pesquisa aqui, genial, descobriu o problema, resolveu todos os problemas da economia. Legal, vamos saber dele. Mas, ao mesmo tempo, vamos olhar criticamente esse recém-nascido aí. Então, tem esse mote aí: busque a novidade e tente continuamente reduzi-la pela crítica. O pluralismo, diz Caldwell, não busca responder ao problema da demarcação, ele resolver esse problema. O que é o problema da demarcação mesmo? É a ciência. Isso, separar a ciência do que não é ciência, certo? A crítica não visa descobrir ou aplicar critérios universais de demarcação. Então, mais uma vez, aqueles critérios lá que a gente passou um tempo discutindo, não é a ideia do pluralismo. São critérios, mas ele não aplica esses critérios de tal forma a dizer:
aqui é o joio, aqui é o trigo. Joga fora o joio e fica com o trigo. Tá? Aí alguém pode dizer, bom, mas o pluralismo leva à anarquia. Né? Então, se tudo é bem-vindo, né? Se é uma proposta paz e amor, na metodologia daquela ciência, é uma proposta que não abandona nada, que fica com tudo. Portanto, fica uma confusão inexplicável, né? Insustentável. Diz o Caldwell, não, porque há salvaguardas. Qual é a salvaguarda? A crítica, por exemplo. Se você estiver sempre exercendo a crítica, uma proposta nova que seja absurda, de um determinado ponto de vista, vai ser rejeitada. Seleção natural. Seleção natural, não, porque, mais uma vez, seleção natural, vamos dizer, do ponto de vista da biologia, é um processo que é genético, vamos dizer, que é determinado pelos caracteres genéticos que se transmitem de geração em geração. Aqui não, porque você tem um grupo de especialistas, né? Então você usa a racionalidade para fazer essa seleção. Tá? Então existe uma seleção, mas não exatamente no sentido da darwiniana, da seleção darwiniana. O metodólogo não é guardião da ciência. Isso é uma coisa importante, tal da presunção, né? Depois de um livro inteiro, de todo o estudo que Caldwell fez, ela foi temperada, né? Então, tá bom, tinha grandes pretensões, agora eu sei que eu não sou capaz de dar conta de toda a minha presunção. Eu era muito metido, agora eu sou mais humilde, né? No fim do caminho. Então, não é o metodólogo que vai dizer, essa é a melhor teoria, essa não é a melhor teoria. Ele não é o árbitro supremo das teorias, né? E isso eu acho que é uma atitude muito importante, que não sei se eu consigo, de fato, transmitir isso, mas em toda essa minha carreira aqui de ministrar essa disciplina, é uma preocupação que eu tenho. Dizer, olha, se vocês vêm aqui para eu dizer qual é a melhor teoria, desculpe, vocês perderam seu tempo, eu não vou dizer. Não vou dizer, não necessariamente porque eu não saiba, mas porque eu acho que não é função da metodologia. Tá? Estudar metodologia não ensina como fazer economia, mas apenas o que significa fazer economia, assim, o que significa ser economista, assim como estudar teologia não torna ninguém mais religioso, não ensina uma pessoa a ser religiosa. Tá? Então, o estudo do método é simplesmente isso que ela faz e que, no final de um curso como esse, o que a gente espera é que as pessoas façam as mesmas discussões num patamar um pouco mais elevado, sejam capazes de discutir as mesmas questões, de propor questões melhores e de discuti-las num patamar mais elevado, é tudo. Bom, então aqui nós acabamos com o pluralismo. Em poucos slides nós demos conta desse tema do pluralismo. Acho que o Caldwell é um texto, é muito acessível, vocês falaram em acessibilidade, em boa retórica, acho que ele fala muito simples, o que é uma virtude e que não está presente em todos os autores importantes, em todos os bons autores. Uma virtude muito cultivada na academia, nas escolas dos Estados Unidos, né? E às vezes a gente faz um pouco o contraste, né? Por exemplo, a capacidade de falar difícil, empolada, é valorizada por algumas culturas, né? Então, se o cara fala difícil, ele deve saber muito, né? Ou a gente fica, nossa, não entendi nada, mas foi maravilhoso. Nos Estados Unidos, não. Você falar simples é importante, né? Ao contrário, falar pouco, até ser parcimônico, tem outras qualidades, mas falar simples é importante. Então, o Caldwell tem essa virtude, vamos dizer. A gente acompanha muito bem o texto dele, com facilidade, e eu aprecio isso no texto. Bom, findo o pluralismo, passamos para o realismo, e do qual nos ocuparemos até o fim desta sessão aqui. Então, a gente está trabalhando na economia, sempre com, pelo menos no plano, no campo dos pressupostos, das teorias, vários pressupostos irrealistas que estão aí mencionados, né? A lista podia ser estendida, mas informação perfeita, preferências transitivas, retornos decrescentes de escala, né? Expectativas racionais, mercados concorrenciais perfeitos, né? Perfeitamente concorrenciais,
maximização de lucros, etc. e tal. Então, a discussão é o seguinte, bom, são irrealistas, né? São pressupostos de fato irrealistas, são insuficientemente realistas, então vamos colocar de uma outra maneira. Não é que eles não sejam irrealistas, mas eles não são tão realistas como deveriam ser. Bom, a questão é, na hora de construir uma teoria, isso importa? Não importa, como diz o Friedman, como é que a gente leva essa discussão? E aqui entra o nosso amigo finlandês, Uskali Maki, que vem participando, que tem uma formação, que é economista, mas que tem uma boa formação de filosofia. E que vem participando ativamente dos encontros aí da comunidade, dos metodólogos da economia, e dedicou um bom esforço, né, um esforço considerável à discussão do realismo. Por isso a gente está trazendo ele aí. Então, o que Maki diz é o seguinte, que todas as teorias, inclusive as mais consagradas, e não só no campo da economia, como também no campo das outras ciências, são irrealistas de várias maneiras, de um grande número de maneiras. Mas que, quando eu falo que elas são irrealistas, posso estar falando coisas diferentes. Então, é importante decifrar o significado desse termo realista. E é isso que ele vai fazer, e ele cria toda uma terminologia nova para falar sobre realismo. Uma das coisas que ele faz é o seguinte, e uma das coisas mais importantes, por isso eu selecionei para cá. Uma coisa é o realismo. Cadê meu? Está aqui. Uma coisa é o realismo. Né? Realism em inglês. Outra coisa é a realisticness. Né? Aí, péssima tradução, mas enfim, é um neologismo, realicidade, sei lá o que é isso. Bom, então, o que significa? O realismo pode ser entendido como uma posição filosófica. Qual que é essa posição filosófica? É a posição, por exemplo, da concepção aristotélica de verdade, de realismo. Então, a verdade supõe uma correspondência entre as nossas crenças, ou aquilo que a gente diz a respeito do mundo, e o mundo em si mesmo. Né? Então, essa posição pode ser, por exemplo, confrontada com uma posição platônica. Né? Então, existe o mundo externo, né? E quando a gente formula uma ideia sobre o mundo, essa ideia é realista se ela for correspondente, se ela tiver correspondência com aquela realidade. Só para dar uma ideia uma ideia, por exemplo, se a gente discutir uma coisa e chegar a uma conclusão, todos concordarmos com existia um consenso a respeito de uma determinada concepção, essa concepção pode ser verdadeira no sentido de ser consensual, mas nós todos somos meio lunáticos e chegamos a uma concepção que não tem nada a ver com o mundo lá fora. Seja porque a gente acha que não tem a ver mesmo, enfim. Não é nossa preocupação, a gente acha impossível representar o mundo como ele é. A posição filosófica do realismo diz, é possível representar o mundo como ele é. Não quer dizer que a gente seja bem-sucedido em cada tentativa que a gente faça de obter isso, mas é possível. Né? Então, uma teoria é realista se ela conseguir reproduzir o mundo, se ela conseguir essa correspondência entre o que ela apresenta, o que ela expõe e o mundo. Tá? Bom, esse economista realista, desse ponto de vista, né, que não abdicou do realismo, eu falei sobre vocês, abrindo um parênteses, eu falei para vocês dos sofistas. Né? Para os sofistas, verdade é aquilo, ao acordo que se chega depois de uma discussão. Né? Não importa se tem a ver ou não com o mundo. Né? Aqui é diferente, é uma posição realista, é a posição aristotélica da verdade. Bom, então, esse economista realista, ele pode usar pressupostos irrealistas para isolar aspectos que ele considera mais essenciais. A realidade é complexa, tem inúmeros aspectos. Eu vou selecionar aqueles que eu considero mais importantes e vou deixar de lado os outros.
Então, nos outros eu posso ter pressupostos irrealistas, no sentido de que aqueles outros não afetam o que eu estou querendo entender, explicar. Né? Então, dito de outra palavra, um economista realista pode ser irrealista na seleção dos seus pressupostos. Tá? Então, aqui concordando, em tese, em linhas gerais, pelo menos com o Friedman. Então, mais uma vez, enfatizando a diferença, essa tal da realisticness é propriedade dos modelos, né, ou das teorias, enquanto o realismo é a tese filosófica, que é uma postura metateórica, que vai além da teoria, além dos modelos. Modelos que são realísticos no primeiro sentido, ou realistas, não são necessariamente no segundo e vice-versa. Né? Então, é possível, imagino que isso seja claro para vocês. Então, na hora que eu estou empregando, por exemplo, na montagem da minha teoria, pressupostos que são idealizantes, que são representações do mundo, né? Um mundo sem concorrência, um mundo em que as pessoas, que são todos homens econômicos, um mundo em que a informação é perfeitamente, pelo menos a informação relevante é perfeitamente disseminada, etc., esse economista realista constrói teorias que pretendem explicar o mundo, apesar dos seus pressupostos serem realistas. O que ele fez com os pressupostos foi simplificar um pouco o mundo, em vez de pegar um mapa. Ele introduz a questão da escala no mapa, porque imagine se ele tivesse que lidar com um mapa um por um. Então, ele omite várias coisas da realidade, mas isso não prejudica a sua compreensão da realidade. Tá? Então, depois a gente vai ver vários exemplos que o Mach dá de irrealismos, né, nos pressupostos. E como é que ele reage a essa ideia de que todas as teorias têm alguma dose de irrealismo? Então, ele vai dizer, olha, quando você pega a crítica que o Friedman faz a Keynes, no debate que o Friedman tem com Keynes, ele diz que não, Keynes deixou de lado, incluiu na ceteris paribus uma variável absolutamente relevante para estudar a questão monetária, o fenômeno monetário, que é a quantidade de moeda em circulação. Keynes deixou de lado isso. Então, é uma acusação. São exemplos apenas aqui. O outro exemplo. Os institucionalistas vão dizer que a economia neoclássica ignora os custos de transação. Então, vocês sabem, nessas alturas, o que é custo de transação, não é isso? Sabe? Então, uma contribuição super relevante dos institucionalistas, e ele diz, olha, a teoria neoclássica está errada porque ela ignora os custos de transação. Ela não consegue dar conta do mundo por causa desse pressuposto. O Coase chega a falar, olha, é uma economia, blackboard economics, né? Uma economia de quadro negro. Ela funciona na hora que a gente põe numa lousa. No mundo real, essas economics não funcionam. Né? Aqui são, então, acusações mútuas entre os economistas, não importa neste momento quem está certo ou quem está errado, mas apenas para apontar que irrealismo é encontrável em várias correntes. O Lucas quis usar o pressuposto de informação, plena informação relevante. Claro que o cara não tem todas as informações, o agente, mas as informações que importam para aquelas decisões que são tomadas naquela situação específica, ele possui. Né? Com isso, ele consegue isolar estados de equilíbrio e vamos dizer, colocar o foco da discussão da teoria novo clássica, imagina, na questão dos estados de equilíbrio, da convergência para o equilíbrio, né? Do equilíbrio em si mesmo. Portanto, o foco é tirado dos processos de mudança e colocado nos estados de equilíbrio. Ao contrário, o estudo que eu já mencionei para vocês, mais de uma vez, de organização industrial do Nelson e Winter, embora realista no sentido de conseguir captar os processos de mudança, é irrealista no outro sentido, porque perde também a visão do equilíbrio. Essa discussão é super interessante na física quântica. Não sei se eu sou capaz de reproduzir para vocês, se vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, que é assim, quando você coloca o foco no movimento das partículas, você perde o foco na localização das partículas, e vice-versa.
né? Você está preocupado em estudar a interação das partículas. E aí você tem uma menor precisão na medida da sua localização. E na hora que você concentra, não quero saber onde é que eles estão localizados, você perde a noção do movimento. Mutatis mutandis é isso que acontece na discussão entre o Lucas e o Nelson e o Winter. Mas aqui o importante é o seguinte, irrealismo existe nas duas teorias, né? Alguma dose de irrealismo, só que é um irrealismo diferente. Modelo ricardiano ideal de economia moderna exclui a questão da utilidade e da escassez. Coisas que têm um papel fundamental no modelo ideal de Jevons de economia alocativa. Né? Então, mais uma vez, duas correntes em confronto. Uma dá uma grande atenção à questão da utilidade e da escassez, que é a ideia do Jevons, para outra isso é secundário. É uma maneira de dizer o seguinte, acusações de realismo são possíveis para várias, praticamente todas, talvez todas, as teorias que estão na praça aí. Então, o que a gente faz com isso, né? Bom, a conclusão do Mark é que o que a gente deve discutir não é essa questão de realismo ou irrealismo do ponto de vista abstrato, né? Mas o papel que tem esse irrealismo ou essa dose de realismo na construção teórica. E para que a gente faz isso, né? O que nos leva a discutir isso? Por considerações que ele chama de ontológicas. O que é ontologia, hein? Alguém sabe? É uma palavra que está sendo muito dita ultimamente, né? Preocupações com a existência do ser enquanto ser. Isso aí, a ontologia é o ramo da filosofia que estuda o ser enquanto ser. Então, por preocupações ontológicas, porque esses aspectos que são colocados como, esses pressupostos irrealistas são considerados, esses aspectos que estão colocados nos pressupostos irrealistas são considerados secundários, não são esses os mais importantes no fenômeno? Ou por questões de tratabilidade formal? Então, nessa segunda pergunta, está o seguinte, quer dizer, eu vou deixar de lado as coisas que me permitem, que afastadas me permitem tornar meu modelo mais elegante, mais formalizado? Essa é a minha preocupação? Essa preocupação não parece legítima. O Mark não se estende muito nisso, mas ele sugere que. Então, o mundo está atrapalhando, abandono aquilo que está atrapalhando e fico só com o que é mais formalizável. Então, esse é um argumento para eu poder deixar de lado esses aspectos tão importantes da realidade só porque eles são mais difíceis de serem tratados do ponto de vista formal, matemático ou qualquer coisa assim, ou porque eu acho que eles realmente são secundários, né? Ele conclui o seu artigo dizendo o seguinte, olha, nem todo tipo de realismo em todas as partes da teoria econômica são legítimos, né? A gente pode discutir a legitimidade desse realismo. E não estou dizendo que, tá bom, eu abri a porta para o irrealismo, venha como vier, passa a boiada, né? Passou o boi, passa a boiada inteira do irrealismo. Não é bem assim. Apenas eu estou dizendo assim, essa questão tem que ser pensada em cada caso particular, né? A gente tem que discutir as funções de tipos específicos de realismo e irrealismo e o que são incluídos e o que é excluído a partir dessas decisões que nós tomamos ao construir uma teoria. Quer dizer, então, não é o pressuposto em si que importa, mas como seu possível irrealismo contamina o processo de construção teórica.